Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender um exercício prático de perspectiva. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que você pause esse vídeo e assista esse aqui, ó. E aí depois que você assistir ele, porque lá eu dou uma base sobre a absorção do conteúdo teórico em relação à perspectiva, eu sugiro uma forma, um método de aprendizado que faz com que você consiga absorver melhor e mais fácil. E se você já assistiu, bora para a prática? Eu vou exemplificar uma forma aqui de visualização da folha, porque como eu vou virar a câmera depois, vai ficar difícil de explicar. Mas é o seguinte, eu peguei uma folha e eu dobrei ela aqui. A risca que a dobra faz, ela é como se fosse a linha do horizonte que a gente vai fazer. Ou seja, quando a gente riscar a linha do horizonte na folha, é como se a gente estivesse visualizando ela dessa forma. De forma que a parte de baixo da linha do horizonte é como se fosse uma parte plana, onde a gente vai colocar todos os elementos aqui. E a parte acima da linha do horizonte é como se fosse o céu. Bora para o exercício então? Bom, a gente inicia então com a linha do horizonte. A partir dele eu deduzo mais ou menos como eu vou querer que seja minha paisagem e defino um lugar para começar. Eu quero começar aqui com uma árvore. Eu tenho que levar em consideração que a minha árvore ela já é tridimensional. Então, em vez de eu fazer uma base reta, eu já faço uma base esférica. Por que uma base esférica? Porque, ó, quando eu começo a fazer minha árvore, o limite dela aqui embaixo, ele não finaliza no risco. E aí, eu já fiz a árvore porque, assim, a maioria dos exercícios em livros e outros lugares que você vê, depois da linha do horizonte, elas já definem o ponto de fuga. Eu prefiro fazer primeiro um objeto, porque eu acho mais fácil. Muitas vezes o ponto de fuga inicialmente, ele limita. Então eu faço ele depois aqui, e aí eu limito o meu desenho, que eu fiz primeiramente, no ponto de fuga. E a partir desse desenho, dessa árvore no caso, eu defino todas as outras coisas. Por exemplo, se eu quero fazer uma outra árvore aqui, eu faço a delimitação aqui da base, do chão, e aí eu construo outra aqui. Como a intenção desse exercício aqui é para iniciantes, eu acredito que seja uma forma mais dinâmica de aprender e não ficar muito preso ao ponto de fuga, e só quando ele for de fato necessário. Aí faz uma outra arvorezinha aqui no final. Bom, a partir dessa árvore, eu tenho que definir o tamanho dessa árvore, para eu aplicar essa mesma proporção em todo o desenho. Digamos que ela tenha 4 metros aqui, e eu quero, por exemplo, fazer uma pessoa. Bom, eu divido a árvore aqui, ó, em 4 partes. Vamos levar em consideração um tamanho médio para uma pessoa. Eu vou colocar, sei lá, 1,75 m. Eu faço um cálculo aqui, ó, tipo aqui tem 2 metros, desço um pouquinho aqui, não dá 1,75 m. E aí com base na árvore eu vou lá e faço uma medida da pessoa. E aí eu aplico o mesmo conceito aqui na outra árvore. Ah, Ricardo, mas eu não sei fazer árvore, não sei fazer pessoas. Não tem problema, para você entender perspectiva, você pode fazer círculos. Ó, se eu coloco um círculo aqui, faço as delimitações aqui com o ponto de fuga. E aí a partir dessas delimitações eu posso colocar vários círculos dentro, ó, que já dá para ver uma distância, eu já consigo ver a noção de perspectiva. Bom, aqui eu quero, sei lá, fazer um rio. Eu delimito aqui, ó, faço o barrancozinho aqui, faço a limitação entre o rio e a terra. Perceba que as próprias pedras já estão tendo perspectiva, que as pedras da frente são maiores do que aquelas duas pedrinhas que eu fiz no final. E uma coisa muito importante é que a maioria das pessoas não usam perspectiva na água. Fazem uma textura uniforme e aí aplica essa textura em toda a extensão da água. E isso não é o correto a ser feito. Independente da água ter onda, não ter, se for mar, se for lago, ela sempre vai ter uma perspectiva porque ela tem muito brilho, iluminação, e aí essa iluminação ela é feita com base na luz de sombra. Para exemplificar aqui, eu vou fazer algumas ondas. Porém, assim, é importante lembrar que não é assim que faz onda, porque para você trabalhar água você vai usar muito luz de sombra. Só que eu estou fazendo essa marcação com lápis para você conseguir enxergar como que é analisado a água na hora de fazer a própria luz de sombra, por exemplo. Ó, você percebe que aqui, mais próximo do ponto de fuga, as ondas são menores. E na medida que vai se aproximando aqui, ó, elas são maiores.
Bom, você vai aplicando detalhes aqui, ó, esses matinhos, por exemplo, ó, aplicando perspectiva também, ó. Repara que esses aqui são um pouquinho menores do que os primeiros que eu fiz ali, que estão mais próximos da gente. E aí eu posso fazer um morro aqui, ó, não precisa se preocupar muito, porque vai muito da sua criação. Existem morros, sei lá, de 100 metros até de quilômetros, então você pode ter uma liberdade de criação maior aqui. Uma nuvenzinha. Um sombreamentozinho aqui. Bom, aqui como está sendo meio que uma paisagem, a maioria das formas são orgânicas. Mas na perspectiva é importante alguns conceitos geométricos. E aí, para exemplificar, eu vou fazer um muro aqui. Puxo todas as linhas da construção do meu muro com base no ponto de fuga. E uma coisa muito errada que as pessoas fazem, ó, você tá vendo esse tijolo? Tá vendo essas duas linhas aqui, ó, na diagonal? Tá errado. Linhas verticais tem que ser 100% verticais quando é trabalhado com formas geométricas retangulares. Ó, esse é o correto a ser feito. As linhas são 100% verticais. E eu vou fazer um outro exemplo aqui para explicar melhor esse processo. Vem aqui com a linha do horizonte. Linhas horizontais serão sempre 100% horizontais e as verticais sempre 100% verticais. Um macetezinho para você não esquecer mais, as linhas horizontais é aquilo que você pode pisar. E as linhas verticais são consideradas paredes. E todas as linhas que não são 100% horizontais ou verticais, ou seja, diagonais, são linhas que saem do ponto de fuga. Ó, se atente ao seguinte, sempre que você está trabalhando com perspectiva, você vai estar trabalhando sempre com uma folha quadriculada. Não precisa necessariamente quadricular ela, mas você tem que visualizar esse quadriculado. Se no princípio você tem muita dificuldade, faz o quadriculado. Ó, eu vou começar aqui com um retângulo. Ó, linhas horizontais e verticais sempre 100%. E aí as linhas da diagonais eu sempre puxo. Elas se encontram com o ponto de fuga. É ele que vai dar todas as minhas linhas que não são verticais ou horizontais. Bom, a partir dela eu dou aqui o meu limite do objeto. Horizontal, bem horizontal. Vertical, 100% vertical. E aquilo que eu falei para vocês, ó, horizontais é aquilo que eu posso pisar. Essa é a base. Tá vendo que as horizontais formam algo que eu posso pisar se eu levar em consideração a gravidade? Aqui embaixo também, ó. Aqui a gente não estava enxergando de início, mas aqui tem uma base. E todas as diagonais é o que vai para o ponto de fuga lá, tá vendo? Todas essas linhas que saem do ponto de fuga, na verdade, elas são a limitação entre as linhas horizontais e verticais. Ou seja, ela separa aquilo que eu posso pisar daquilo que seria considerado uma parede. Inclusive essa de baixo aqui, ó, às vezes talvez não dê para entender, mas ó, se aqui eu colocar uma outra base, seria um outro chãozinho aqui, algo que eu posso pisar. Então essa linha está delimitando também. Vou fazer um outro aqui, ó, bem rapidinho, só para reforçar o exemplo. Linhas de ponto de fuga, vertical, horizontal. E aí, para melhorar essa visualização, eu posso trabalhar com luz, ó. Digamos que a iluminação vem desse lado. Então aqui pega a iluminação direta, aqui sombra, aqui sombra. E aí eu volto aqui, ó. Por que as verticais? Porque o meu tijolo ele é meio que um retângulo também, ó. Aqui é a parte do tijolo. E é por isso que eu tenho que fazer a linha reta na vertical 100% vertical. E não achar que porque ele está vindo numa diagonal de lá do ponto de fuga, que eu tenho que fazer os traços verticais na diagonal. Não é assim que funciona. Aqui eu continuaria, ó, 100% vertical. E aí eu não vou fazer o desenho todo, que vai demorar demais. Mas acho que deu para entender o raciocínio, né?
E é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Eu vou aproveitar e fazer um convite para vocês. Se vocês estão gostando da dica, da forma que está sendo ensinado, eu estou desenvolvendo um workshop online, totalmente gratuito, onde eu vou ensinar passo a passo como pintar essa imagem aqui. Lá eu vou ensinar alguns conceitos em relação à teoria e aplicação de cores, profundidade, luz e sombra. Se você se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só entrar lá e se inscrever, beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.